Boa noite, senhores. Iniciamos a nossa web aula do dia 17 de agosto de 2022 para o evento 811711, o C de Fundamentos Mecânicos. Vamos lá, né? Na web aula anterior a gente falou sobre instrumentos de medição. Nessa agora a gente vem e complementa, né? Também um conhecimento que vai ser cobrado em SAP sobre, né? Sobre desenho técnico. Então vamos lá, né? Desenho técnica, a norma técnica estabelece regras para a representação geral do desenho. É a norma geral de desenho técnico, é BNT NBR 10.209, parte 2. Esta norma define a categoria do desenho, se é um desenho projetivo ou não projetivo. A fase de elaboração, que vai do esboço até o desenho definitivo, né? As particularidades, depende se é desenho de componente, de conjunto, de detalhe, o material utilizado e a técnica de execução. Então aqui entra os formatos das páginas, né? Quanto ao formato, o dimensionamento padrão exigido, aí já outra NBR, né? A 10068, norma que trata o dimensionamento das folhas. É estabelecida a partir de um formato padrão, chamamos de A0. Então, A0 aqui, ó, ele tem a medida padrão de 841 por 1.189 milímetros. Pode reparar que o A0 é esse retângulo maior aqui, externo. O A1 refere-se à metade do A0. Então, a medida do 841 continua, e agora ele pega o 1.189 como se dividisse na metade, né? Então, seria 594 por 841. Nota-se que a menor medida, né, do A0 e do A1 sempre se repete. Então, o A2 é metade do A1. O A3 é metade do A2 e o A4 é metade do A3. O desenho mostra isso. O A0 é todo, o A1 é como se pegasse metade. Esse A2, se jogar para dentro do A1, vai representar metade. O A3 representa metade do A2, o A4 metade do A3, o A5 metade do A4 e o A6 metade do A5. Então aqui as dimensões padrão desse tipo de folha, né? Para cada um dos casos. Então, com relação aos papéis, né, além de compreender a apresentação do espaço da folha técnica e suas dimensões, precisamos obedecer à posição de trabalho prevista. Para folhas nos formatos A0, A1, A2 e A3, a exigência é que a utilização seja feita na posição horizontal. Horizontal é esse aqui da esquerda, esse desenho da esquerda aqui. Por que horizontal? Porque quando traçar a legenda aqui abaixo, e vocês vão ver a importância da legenda, sobra uma área útil muito mais fácil de ser trabalhada nessas folhas maiores, até o A3. Quando a gente chega no A4, que já é um exemplo esse aqui do lado direito, recomenda-se que use no formato na posição vertical. Então, até do A0 ao A3 no formato paisagem, do A4 ao A6 no formato retrato. Por quê? Quando colocar a legenda aqui, fica uma área útil melhor para ser trabalhada. Se colocasse a legenda, né, um A4 no formato de paisagem, fizesse a legenda, utilizaria uma área muito grande da folha e até atrapalharia, né, a fazer o desenho, a projeção, a representação isométrica da melhor forma. Com relação às margens, né, todo desenho vocês podem ver aqui que está a dimensão do papel e aqui tem uma margem. Essa margem serve também para não fazer impressões nas bordas, né, evitar que o desenho fique desenquadrado. Então, isso também tem uma norma. Então, a preparação da folha técnica inclui também a inserção das margens, que tem como objetivo delimitar o espaço útil do papel e favorecer o arquivamento de projetos através de encadernação. As margens se diferenciam conforme o formato do papel. Então, do A0 ao A4 tem a margem esquerda 25, e aí vem mudando a margem direita, né? No A0 no A1 a margem direita é 10. Então aqui, ó, a margem esquerda essa aqui, ó, 25, e a margem direita no A0 no A1 é 10. No A2, A3, A4, essa margem direita já é 7. Lembrando que depende de como você está utilizando. Nós estamos falando até o A3, que está usando no formato paisagem. Se vir no A4, a margem esquerda é essa aqui, 25, e a margem direita é 7. Para lembrar, folhas do A0 ao A3 utilizar, né, no formato de retrato ou no formato de paisagem, e A4 a 6 no formato de retrato. Lembrar de respeitar as margens também.
E tem a legenda, né, que a gente já começou a falar. Então, todo desenho ou projeto precisa ser identificado. E a norma, né, NBR 10068, padroniza o layout da folha, determina quanto ao posicionamento que a legenda deve estar dentro do quadro. Esse quadro é formado pelo espaço compreendido entre as margens e é posicionado no canto inferior direito para todos os formatos de folha técnica. Ó, voltando aqui, a legenda. Está usando o formato paisagem, vamos dizer que seja aqui um A3. A legenda está no canto inferior direito. Estou usando um A4, formato retrato, né? A posição de retrato. Ou a legenda vai estar aqui também, ó, no canto direito inferior. As linhas, né? Também importantes aí, vamos ter exercícios sobre elas. Então, a representação gráfica empregada em desenhos técnicos convenciona o uso de linhas quanto ao tipo, largura e aplicações. A NBR 8403, que trata das aplicações de linhas nos desenhos, descreve no quadro as seguintes especificações. Linha contínua larga, que você vai usar um grafite mais espesso, né? Linha A1 e A2. Linhas mais estreitas, né? Você vai utilizar linhas de cotas, linhas auxiliares, rachura, né? Você vai utilizar um grafite já menor, vamos colocar um grafite 03, talvez um 05, dependendo de qual você utilizou para contínua larga. Tem linha contínua mão livre, né? Limite de vistas ou cortes parciais, que é a C. Ela tem a espessura da contínua larga, só que ela é feita à mão livre, né? Não vai ter o auxílio de uma régua, um esquadro, o que for para traçá-la retinha. Tem a linha D, né? Que é estreita em zigue-zague. Tem o traço da linha B, que é estreita. Só que aqui vai fazendo esse zigue-zague para desenhos, né, confeccionados por máquinas. A linha E tracejada larga, contornos não visíveis, arestas não visíveis. A linha F, tracejada estreita também para contornos e arestas não visíveis. Temos mais tipos de linhas. Ó. Linha G, né, traço e ponto estreito. Linhas de centro, linhas de simetria, trajetórias. A linha H, o mesmo traço e ponto estreito, só que ela é larga nas proximidades e na mudança de direção. Aqui é para planos e cortes. A linha, né, com traço e ponto largo, já é diferente da G porque agora é largo. São linhas ou superfície com indicação especial. E o tipo de linha J aqui é o traço e dois pontos, né? Linha estreita. Então, é traço e dois pontos estreitos. Então, contorno de peça adjacente, posição limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes da conformação e detalhes situados antes do plano de corte. Outro ponto importante no desenho é em relação à escala, né? Então, para qualquer estudo relacionado a desenhos técnicos, devemos partir de objetos, peças ou edificações conforme seu tamanho real. Entretanto, em alguns casos, não é possível fazer essa representação na folha de desenho mesmo utilizando o maior formato de papel, que a gente viu lá, que é o A0. Imagina, você ter que representar o tamanho real, aí vamos dizer, do seu quarto. Seu quarto, vamos supor que tenha 4 metros por 5. Então, você tem 20 metros quadrados. A folha, a gente já viu lá atrás que ela tem 841 por 1.000, né? 189 milímetros. Então, se a gente for converter, ela não vai ter nem 1 metro nas duas dimensões, né? Uma vai ser 0,8 e a outra vai ser 1,189. Então, isso são 4 por 5. Então, se você tivesse que representar o real no papel, não caberia, né? Então, exemplo são as plantas de engenharia, né? Que precisam ser reduzidas de metros para centímetros para que caibam no papel sem perder detalhes importantes. Então, aqui à direita, a gente tem, né, o desenho de uma planta baixa. Está aqui, ó, sanitário, quarto, cozinha. Para que essa representação coubesse aqui, foi feita em escala. O primeiro número da escala, ele representa no papel, né? Exemplo 1:50. Então, a cada vamos dizer, centímetro que você medir no papel, corresponde a 50 centímetros no real. Aqui na esquerda temos a escala 1:2, né? O desenho tem 10 e o objeto aqui representado no papel, no desenho técnico, também tem 10, só que a diferença de tamanho. O que aconteceu? A cada que for medido, né? Aí depende do que você está usando para medir. 1 milímetro que você medir vai corresponder a 2 milímetros no real, nesse tipo de escala. Agora, se fosse o contrário, né? Aí você, quando você precisa aumentar, aí já muda a escala.
Então, o primeiro número é sempre a medição no papel, né, na representação do desenho técnico, e o segundo o número é o do real. Então, a escala 1 para 2 é 1, a unidade, vamos usar centímetro, 1 centímetro no papel, equivale a 2 no real. 1 para 50, cada 1 centímetro no papel equivale a 50 no real. Então, esse conceito é bastante importante entendê-lo. E aqui, né, a planta baixa, se a gente pegar e medir, por exemplo, ali deu uma cota lá em cima do sanitário que ele tem 1,60. Você sabe que a escala é de 1 para 50, né? A medida real dele é 1,60, então na cota está representada. Quantos centímetros teria no papel, né? Para, se você fosse medir aqui essa linha fosse medir essa linhazinha da cota aqui, quantos centímetros daria? Se representa 1,60 no real, você tem que pegar 1,60 e nesse caso dividiria por 50. Você teria praticamente 3,2 centímetros no papel, né? Se você pegar 3,2 em centímetros, né? Ou 0,032, né? Passando de centímetros para metros. E multiplicasse por 50, vamos fazer 3,2 direto, 3,2 vezes 50, você mediu 3,2 em 50, ou 3,2 no papel, multiplicou por 50 para saber quanto daria no real, vai dar 160 centímetros, que corresponde a 1,6 metros, né, quando faz a conversão. Então dá para saber quanto tem que medir. Ah, foi lá no papel, plotei e não está dando 3,2 centímetros, está dando a medida diferente. Então, quando a pessoa for traçar, vai ver que seu desenho está fora de escala. A escala não é real. Então, a escala não seria 1 para 50, vai ser algo diferente. Então, isso é bastante importante para algumas representações. No caso, hoje em dia, com o advento, né, de tecnologias de desenho, como o AutoCAD, a pessoa pega o projeto em DWG e consegue ver, né, de melhor forma, manipulá-lo, muitas vezes se deixa liberada a edição, né? E aqui, quando pega no papel, não, aí é só com a régua graduada mesmo, que a gente viu na aula anterior. E se a pessoa precisar, vamos dizer que você não cotou alguma coisa, a pessoa precisa dessa medida, vai vir com a régua no papel e fazer essa conversão. Por isso que é muito importante a escala estar no tamanho certo. Então aqui a gente viu para plantas, né? Então diferente de plantas baixas, né, que precisam ser reduzidas, em alguns casos é necessário ampliar. Imagina você pegando um parafuso pequeno aí e colocando no A4. Se você desenhar no A4 o tamanho real, vai ser minúsculo, vai precisar de uma lupa para fazer a leitura. E vai ser bastante difícil também fazê-lo à mão, né? Desenhos bastante pequenos. Então você pode ampliar também. No caso aqui o exemplo é o parafuso, né? Então para atribuirmos essas modificações dimensionais, utilizamos o recurso de desenhar em escala. Reduzir ou ampliar desenhos mantendo a proporção linear. Aqui é outra NBR, né? 8196. Indica que as escalas podem ser designadas da seguinte forma. Quando a escala é 1 para 1, é 1 no desenho, 1 no real. Então é a escala natural. O mesmo tamanho do desenho, né? Tem o objeto na vida real. Não teve redução, muito menos ampliação. Quando a escala aqui é um número maior do que 1, né? Para 1, vamos usar o exemplo que o x equivale a 50, uma escala 50 para 1. Já representa que 50 no desenho vale somente 1 no real, então é um desenho amplificado, onde o x corresponde às dimensões do desenho e o 1 às dimensões do objeto. Teve essa ampliação para captar com clareza os detalhes, que seria o caso do parafuso, que a gente viu aqui. Então, vamos dizer que não vamos usar empiricamente, né? Se fosse uma escala 50 para 1. Então, a cada 50, se você mediu 50 centímetros no papel, ou 50 milímetros no papel, isso vai equivaler a somente 50 milímetros, né? Na escala 50 para 1, vai equivaler somente a 1 milímetro no real. E tem as escalas, né, de 1, o X a gente usou de exemplo 50, né? 1 para 50 é redução. 1 no desenho, 50 no real, que foi o que a gente falou na planta baixa, fez até a conta, né? Da questão lá do 1,6 no real, quanto que teria que medir na representação gráfica, né? No desenho plotado. Além disso, né, a gente entra agora na questão das projeções ortogonais. Então, a projeção ortogonal foi concebida pelo matemático francês, né, Gaspard Monge,
a fim de descrever objetos tridimensionais por meio de desenhos bidimensionais. Então, você tem um desenho aí, vamos dizer que você tem o seu próprio notebook aí. Você vai ver que ele tem largura, tem comprimento e tem profundidade também. Ou largura, comprimento e altura, né? Para facilitar. Então, ele tem 3 dimensões. Ele é um objeto 3D. E aí, no papel, você não consegue fazer esse 3D. Então, por isso você faz um desenho em 2D, né? Bidimensional. E para fazer isso, teve as projeções inventadas por esse Gaspar Monge. Então, se considerarmos dois planos, né, o x e y perpendicularmente agrupados, que sejam prolongados além do seu ponto de intersecção, surgirá o eixo z, que seria a terceira dimensão. E assim teremos a formação de 4 diedros. O que seria isso? Aqui, ó. Ele considerou um xy e aqui, ó, o xy e aí considerou o z, né, saindo da intersecção dos dois. Então, o z seria a terceira dimensão e ele fez esses 4 diedros aí, questão de representação. Então, tem duas faces, né, serão numerados em sentido anti-horário. Então, ó, primeiro diedro aqui, anti-horário veio o segundo, terceiro abaixo e o quarto à direita. O que a gente mais usa, né, no dia a dia? A gente usa muito a projeção no primeiro diedro que a gente vai ver a partir de agora. Temos também o terceiro diedro, que já é utilizado em outros países, né? Mas vocês vão entender agora como que funcionam essas projeções em primeiro e terceiro. Então, a representação dos objetos tridimensionais em desenhos bidimensionais pode ser realizada em qualquer um dos diedros. Então, você pode ficar livre para fazer essa representação. Entretanto, para simplificar a troca de informações técnicas, convencionou-se internacionalmente o uso apenas do primeiro e do terceiro. Vamos lá. O primeiro para fazer a projeção aqui, igual esse cilindro, e o terceiro seria aqui embaixo onde está o X. E o que muda nesse sistema mongiano aqui? No Brasil e nos países europeus, usualmente é adotada a representação no primeiro diedro. E nos Estados Unidos e Japão, utilizam o terceiro diedro. E nós temos aqui, ó, no primeiro diedro, aqui, ó, tem essa representação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é a esquerda. É o primeiro, onde a vista lateral esquerda fica à direita, a vista lateral direita fica à esquerda, a vista frontal no meio. Nos dois, sempre a vista frontal fica no meio. A vista inferior fica acima, né, da projeção frontal, a vista superior fica abaixo e a posterior fica à direita da lateral esquerda. E a vista frontal a vista no terceiro diedro já é diferente. Você tem a frontal também no meio, a vista inferior fica abaixo, né? Aqui tá, o desenho tá diferente, mas a vista inferior, que é o que vai estar em cinzinha, né, que a gente não vê aqui nesse desenho, fica abaixo, a vista superior fica acima, a vista lateral esquerda fica aqui do lado esquerdo, a vista lateral direita, que seria o fundo, está em cinza aqui que a gente não vê, fica à direita, e a vista posterior na lateral, na esquerda da lateral esquerda. Então, como que é feita essa projeção em primeiro e em terceiro diedro? Então, as projeções concebidas no primeiro diedro surgem, né, seguem o critério que determina que o objeto deve estar entre o plano de projeção e o observador. É como se você pegasse, um exemplo, a tela que você está assistindo. Quero fazer a projeção do celular. Para você projetá-lo, é como se os seus olhos, né, você colocasse o celular entre você e a tela. Seus olhos iluminassem, né, vamos dizer que seus olhos fossem lanternas, né, ilumine essa sombra, né, vai ser projetada ali na sua tela. A tela faria o exemplo do papel. E aí, com isso, com essa sombra, você faz a projeção. Então, é como se iluminasse aqui, né, se você estiver vendo a parte frontal do seu celular e vai projetar ela no fundo. Perdão que teve um probleminha técnico aqui. Vai projetá-lo no fundo, né? Então, o objeto fica entre o observador e o plano de projeção, que é o que está mostrando na figura aqui. Usei o plano de projeção sendo a sua tela, o objeto sendo o seu celular e o observador é você mesmo. Isso para o primeiro. E para o terceiro seria diferente. Para o terceiro, é como se o objeto ficasse atrás do plano de projeção, é como se o celular ficasse atrás da sua tela. E aí, como que faz? É como se fosse uma projeção por espelho, né?
se estivesse espelhando o seu celular, mandasse, né, viesse a imagem dele até a tela e com isso faz a projeção. Eu costumo brincar que é espelhada, na prática vocês vão ver nos próximos exemplos. Eu costumo, né, não sei se fica mais fácil, depois vocês me dão um feedback aí, que o primeiro diedro é como se você iluminasse, né, projetasse uma lanterna com o objeto à frente do plano, e o terceiro é como se fosse espelhado, né, a projeção. Por que que eu falo? Ó, a vista frontal aqui, no primeiro diedro. Aqui ele está como se iluminasse aqui nas costas, ó. Se viesse daqui, perdão que eu passei. Então tem a vista frontal aqui, você girou, vai colocar essa vista lateral esquerda, né? E aí essa vista lateral esquerda você projeta ela à direita, igual tá aqui, como se ele tivesse uma lanterna. Que diferencia aqui é um traço contínuo, né? Então é a aresta visível, que é essa divisãozinha aqui. Perdão, é essa aqui, ó. Então, é a vista lateral esquerda ficou à direita. A vista lateral direita, que é das costas, ficou à esquerda, né? E tem essas arestas não visíveis. A vista superior aqui em cima, está aqui abaixo da vista frontal, é o 2. E ela tem essa aresta visível aqui. E agora, se você pegar a vista inferior que vai estar abaixo, né? Ela vai estar aresta não visível e vai ser projetada acima da vista frontal. A vista posterior, que seria as costas, né, dessa peça, você vê projetado à direita da vista lateral esquerda. Primeiro diedro. Terceiro diedro. Continuamos com a mesma vista frontal, né? Se tivesse daqui, só que agora é espelhado. Vista, estou vendo aqui agora a vista lateral esquerda, né? E eu vejo ela daqui e projeto ela na esquerda mesmo da vista frontal. Tá aqui, ó, a aresta visível. Estou vendo a vista lateral direita. Pego e projeto ela à direita mesmo da vista frontal. Então, pode ser também o diedro mais lógico, né? À direita, a vista lateral direita na direita da vista frontal, vista lateral esquerda na esquerda da frontal, a vista superior, né, acima da vista frontal e a vista inferior abaixo da vista frontal. E a vista posterior, né, das costas fica à esquerda da vista lateral esquerda. Então, né, tanto para o primeiro quanto para o terceiro diedro, são apresentadas as seguintes vistas de um projeto, né? Vai ter a vista frontal, vista superior, lateral direita, lateral esquerda, inferior e posterior. Para descobrir qual é o plano, qual é a projeção que está sendo utilizada. Se você ver esse símbolozinho aqui, ó, vai ser o primeiro diedro, né? E se você, essa simbologia aqui, representa que está no terceiro diedro. Então, isso aqui é importante saber, porque se você pega ali uma representação gráfica e não sabe qual é o diedro que está sendo trabalhado, tem que ter essa simbologia. Usualmente no Brasil é utilizado o primeiro diedro, a gente viu anteriormente, né? Eu mesmo aprendi somente no primeiro. Creio que talvez nos momentos presenciais o professor também vai ensinar vocês no primeiro diedro. Mas é sabido, né? Quando você encontrar aí uma simbologia diferente, que tem o terceiro diedro também. Vai poder fazer a leitura normalmente. Então, né? Como vimos, um objeto com 3 dimensões pode ser representado em até 6 vistas. Entretanto, podemos detalhar satisfatoriamente um objeto apenas com a projeção da vista frontal, lateral esquerda ou direita e superior, sendo que o critério para definir a vista lateral a ser empregada deve ser a vista, né, que tiver o maior número de detalhes. Então aqui, ó, essas 3 vistas classificamos como vistas essenciais. Nós temos essa peça aqui, né, que é a vista frontal dela é esse rosinha, a vista lateral esquerda é esse amarelo e a vista superior é o que está em verde. Então ele vem aqui e faz essa projeção, né? Aqui, ó, a vista frontal. E repare uma coisa, a altura da vista frontal é a mesma altura da vista lateral direita. Então, na representação, eles também têm a mesma altura no papel. Por isso que ele traçou essas linhas aqui, ó, dando sequência aos limites. Outra coisa, a vista frontal tem a mesma largura que a vista superior, né? Que é o verde aqui. Então, na projeção também elas não têm dimensões diferentes. Tem, tem a mesma dimensão, todas elas. Então, segundo
Então, é bastante importante que as vistas, né, não tenham dimensões diferentes. Elas têm que ter as mesmas dimensões na projeção. Por isso que ele traçou essas linhas guias aqui. Quando vocês forem fazer também, é importante usar a régua ali, né, e traçar essas linhas. Então, aqui, ó, fez a projeção ortogonal disso, tem a vista frontal, a lateral esquerda, se está à direita, fazer a pergunta, mas como não tem ninguém comigo aqui, é o primeiro diedro, né? E a vista superior abaixo, isso também comprova que é o primeiro diedro. Pode ver que ele seguiu as dimensões, né? A altura das vistas é a mesma e a largura das vistas é a mesma também. Além disso, temos outros tipos de projeção ortogonal, né? Quando o objeto apresenta muitos detalhes, podemos optar pela representação de um maior número de vistas. E por outro lado, né, em caso que o objeto apresenta maior simplicidade, podemos representá-lo, né, apenas em duas ou até mesmo em uma vista, casos que a gente chama de supressão de vistas, né? A gente tem essa peça aqui acima, ó, ela está projetada em somente uma vista. E aí ele anotou aqui, ó, ESP3, né? Então a espessura dela é 3, eu não sei em que unidade está projetado, vamos dizer que seja milímetros, né? Desenhos mecânicos a gente vai utilizar praticamente em milímetros quase todas as representações. Então aqui ele já anotou qual que seria a espessura. Então, em vez dele colocar uma outra vista aqui, uma vista lateral esquerda, só para representar a espessura, né, da peça, ele já colocou essa informação aqui e somente com essa vista a gente tem todos os detalhes necessários. Abaixo também temos um exemplo, só que aqui numa vista só não daria, né? A gente precisou da vista frontal quanto da vista lateral esquerda. Se fizer a vista lateral direita, é igual à esquerda. Se fizer a vista posterior, vai ser igual à frontal. Se fizer a superior, vai ser igual à frontal. E a vista inferior também igual à frontal. Então, são casos aí que a gente não precisa, muitas vezes, né, gastar um tempo ali desenhando essas vistas, né? Porque somente uma ou duas já resolve o nosso problema. E até com isso você pode fazer uma escala diferente, né? Ter um desenho maior, que fique mais fácil para quem está lendo ter, né, a noção do que está sendo feito. Certo, senhores? Hoje eu tinha um desafio aqui para a gente fazer, mas sozinho fica um pouco difícil, né? Seria trabalhar sobre essas vistas aí, tanto no primeiro quanto no terceiro diedro. Mas independente disso, eu sigo à disposição aí de vocês, tá bom? Essa aula fica gravada aí para os alunos assistirem posteriormente. Teve alguma dúvida, estou à disposição na plataforma. Precisar, né, de um auxílio, qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Bons estudos aí para todo mundo, mantenham-se firmes, né? Empregando pelo menos uma horinha aí por dia, fazendo a leitura do nosso material e desenvolvendo as SAPs aí para a gente ter o melhor desenvolvimento possível, né? E conseguir agregar mais conhecimento, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.